Direito Empresarial 1, Unidade 2, Tema 1, Atividade Empresarial. Bem-vindo, estudante! O tema desta aula é a atividade econômica considerada empresarial. Você vai aprender sobre as atividades empresariais e sobre as atividades consideradas não empresariais. Então, vamos começar. Vem comigo! Como vimos, empresa é a atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços, e ela tem como características o profissionalismo, a organização dos fatores de produção, a busca pelo resultado econômico ou financeiro, e é composta por um complexo de bens materiais ou imateriais, chamados de estabelecimento, e é coordenada por empresário individual ou coletivo. O Código Civil inicia a parte do direito de empresa no artigo 966 e considera empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. O caput do artigo traz essa regra geral para a atividade empresarial, mas é no seu parágrafo único que estão as primeiras exceções. O parágrafo único não considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que com um concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício dessa profissão constituir um elemento de empresa. Portanto, entre as atividades que buscam um resultado econômico, algumas, por lei, não são consideradas atividades empresariais. É o caso dos profissionais liberais que prestam serviços de forma direta e os profissionais intelectuais de natureza científica, literária ou artística. Nestas duas situações, será considerada atividade empresarial apenas se a atividade do profissional constituir um elemento de empresa. O elemento de empresa também é mencionado no enunciado 195 do Conselho de Justiça Federal, feito na terceira jornada de Direito Civil em 2005. O enunciado 195 menciona que a expressão elemento de empresa demanda interpretação econômica, devendo ser analisada sob a égide da absorção da atividade intelectual de natureza científica, literária ou artística como um dos fatores da organização empresarial. Nesse sentido, também é o enunciado 194 do mesmo Conselho de Justiça Federal, que menciona: os profissionais liberais não são considerados empresários, salvo se a organização dos fatores de produção for mais importante que a atividade pessoal desenvolvida. Mas o que é o elemento de empresa? Bom, é simplesmente a organização dos fatores de produção, capital, mão de obra, insumos e tecnologia. Assim, tanto o profissional liberal quanto o intelectual apenas serão considerados empresários se o exercício da profissão utilizar os fatores de produção. Por exemplo, um profissional médico, dentista, psicólogo, utilizando o fator de produção, transforma-se numa empresa do tipo clínica. Um profissional educador físico, utilizando o fator de produção, transforma sua atividade numa empresa academia. Um engenheiro, utilizando o fator de produção, transforma sua atividade numa construtora. O corretor de imóveis, utilizando o fator de produção, cria sua empresa imobiliária. O profissional escritor, utilizando o fator de produção, cria-se uma editora. O profissional artista, organizando seu fator de produção, pode criar uma empresa do tipo galeria de arte. Nestes casos, a atividade intelectual ou liberal deixa de ser relevante e passa a ser o elemento da empresa. Seu objeto social deixa de ser a exploração intelectual para ser a exploração da atividade de empresa. Também não é considerada atividade econômica empresarial o empresário rural não registrado na junta comercial por exercer uma atividade de natureza familiar, o pequeno produtor rural.
No momento que este produtor rural optar pelo registro da atividade como empresa, será reconhecidamente empresário e sobre ele serão aplicadas todas as leis de direito empresarial, inclusive podendo falir ou pedir recuperação judicial. Também não é considerada atividade econômica empresarial as atividades de cooperativas por força do artigo 982, parágrafo único, e 1093 a 1096 do Código Civil. De acordo com o Código Civil, a cooperativa sempre será tratada como uma sociedade civil, independentemente do objeto ou resultado econômico. Também as sociedades por ações sempre serão sociedades empresárias, independente da sua atuação, ramo de atividade ou resultado econômico. Essas são duas situações bem taxativas na lei. Nesta aula, você aprendeu sobre atividade econômica empresarial. Em resumo, empresa é a atividade econômica organizada que reúne capital, trabalho, insumos e tecnologia, composta por um complexo de bens materiais ou imateriais chamados de estabelecimento, coordenada por um empresário individual ou coletivo para a produção ou circulação de bens e serviços. Entretanto, a lei não considera empresária algumas atividades econômicas. São elas: a atividade direta, exercida pelo profissional intelectual, artístico ou literário, o empresário rural não registrado na junta comercial e as cooperativas. A atividade do profissional liberal e do profissional intelectual só será uma atividade empresária se, no exercício da profissão, ele explorar o elemento de empresa organizando os 4 fatores de produção em busca do resultado econômico. O empresário rural só será uma atividade empresária a partir do momento que realizar o registro da atividade na junta comercial. A cooperativa nunca será atividade empresária, independente de seu objeto ou resultado econômico, pois ela é legalmente classificada como uma sociedade civil. Lembre-se que no nosso ambiente virtual você também vai encontrar textos de leitura complementar para enriquecer e ampliar o seu conhecimento. Até a próxima aula e bons estudos!